Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje então eu quero ler com você Mateus capítulo 17, a partir do versículo de número 18, diz assim: E Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e em particular lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Então hoje eu quero falar com você a respeito de fé. Aqui tinha vindo um menino que era endemoniado. O pai trouxe ele até ali para que alguém o libertasse. Só que os discípulos não conseguiram. Aí ele disse: tragam-me ele aqui. Aí depois que Jesus expulsou aquele demônio, eles perguntaram por que eles não haviam conseguido. Aí Jesus disse o quê? Por causa da pequenez da vossa fé. E às vezes acontece, a pessoa, ela vai na igreja, ela ouve a palavra, ela recebe a palavra, ela ouve quando o pastor fala, né, que Jesus nos deu poder e autoridade, que em nome dele nós iríamos expulsar demônios, curar enfermos, fazer obras maiores ainda. Só que para isso é necessário crer. Eu preciso crer que em nome de Jesus eu vou orar por uma pessoa e ela vai ficar curada. Eu tenho que ter fé de que Deus, ele vai curar, ele já me curou, porque sem fé nada acontece. Jesus, ele disse que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra diz que todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, aqui Jesus nos mostra o quê? Pela pequenez da fé deles. Eles, de repente, ali naquele momento, eles não estavam crendo que eles iriam conseguir, porque eles estavam tentando expulsar os demônios, o demônio do menino, mas não estavam conseguindo. Só que aqui Jesus, ele colocou algo. Este tipo de demônio só sai com jejum e oração. Então, são vários tipos, gente. São várias classificações de demônios. Assim como o céu é organizado, tem a hierarquia, tem Deus, querafins, querubins, daí arcanjos, anjos, o inferno também. Ele tem o seu maioral e os seus demônios ali, que vai indo, né, a sua hierarquia, né, até chegar nesses pequenos que agem, né, que ficam ali na espreita, por qualquer brechinha eles vão lá e entram. Então, tem demônios, gente, que só saem se a pessoa estiver em consagração. Aí ela vai lá, vai impor a mão naquela pessoa, vai expulsar o demônio e ele vai sair ali. Às vezes não tem a necessidade. Mas aqui, por que Jesus disse que era necessário? Ele falou: e nada, se a pessoa tiver fé, né? Nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós precisamos, para expulsar o mal da vida de alguém, expulsar um demônio, gente, nós precisamos estar em consagração com o Senhor, sem estar no pecado. Sabe por quê? Porque o diabo, ele sabe. Quando a pessoa está no erro, quando a pessoa está no pecado, ela não tem autoridade para expulsar ele. Você vai ficar: em nome de Jesus eu te repreendo. Ele fica dando risada da tua cara. Quero ver. Não sai não. Porque se a pessoa ela não estiver, gente, em oração e em consagração com Deus, ela não consegue. Por quê? Um dia eu estava escutando um testemunho
né, há muitos anos atrás, de um pastor, né, que ele era um ex-satanista, e ele contou que um dia eles estavam numa igreja e ali o pastor sentiu a presença de satanistas e ele mandou fechar as portas. E ele disse: ninguém sai daqui sem oração de imposição de mãos. Eles ficaram apavorados, eles pensaram: e agora? Aí cada um falava com o seu demônio e ele falava com o dele. Fulano, o que eu vou fazer? Ele disse: fiquem tranquilos. Vocês vão lá na fila do tesoureiro da igreja porque ele está roubando. Ele não tem autoridade para mandar vocês embora. Todos os satanistas foram na fila do tesoureiro e realmente nada aconteceu. Não houve nenhuma manifestação, nada. Então o demônio, gente, ele sabe quem está em consagração. Não era aqui o caso dos discípulos. Os discípulos ali, eles estavam aprendendo. Eles estavam vendo. Mas Jesus aqui mostrou para eles que se nós não estivermos em santidade, em comunhão, oração, jejum, fortalecidos na palavra, santificados, nós não temos poder para expulsar nada não da nossa vida. Nós precisamos estar ali corretamente diante do Senhor. E aqui, né, quando Jesus disse ali para eles que a fé, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, é bem pequenininho, mas ela dá uma hortaliça enorme. Qual é o tamanho da sua fé? Você tem fé para que as coisas mudem na tua vida? Você tem fé para mudar de vida? Você tem fé para tomar uma atitude e dizer: agora chega, eu não vou mais viver desta forma? Você tem fé, você tem posicionamento para isso? Para que você se posicione dessa maneira, você precisa crer. Você precisa crer que Deus é contigo, que você é um filho de Deus, que o Senhor não tem esta vida miserável para você, que Deus quer que você viva uma vida e uma vida de abundância. Foi isso que Jesus veio para nos dar. Por isso é necessário crer, gente, que tudo aquilo Jesus disse: se você tiver fé desse tamanho e você disser para esse monte: sai daqui e te lança no mar, ele vai. O exemplo que Jesus deu. Então, nós precisamos entender que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, a fé é gerada, ela é alimentada no nosso coração. Por isso que Jesus falou da oração e do jejum, sabe por quê? Porque quando você ora, você se aproxima de Deus, você está conectado com Deus. E o jejum é para matar a tua carne, para matar o teu eu, para matar as tuas vontades. O jejum, ele serve para fortalecer a pessoa. É um fortalecimento espiritual. Então, e quando você jejua, que você está matando a tua carne, as tuas vontades, você está sempre em consagração, em conexão com o Pai, assim como Jesus estava. Quando Jesus foi para o deserto para ser tentado, ele ficou em jejum e oração. E isso faz parte. Não adianta a pessoa jejuar se ela não orar, se ela não meditar na palavra. Aí é só uma dieta. Ela vai só fazer aquele jejum intermitente. Não é válido. Se a pessoa tomar posição: eu vou fazer um jejum hoje de tal hora a tal hora, eu vou colocar diante de Deus: Senhor, eu vou abrir esse jejum, mas eu coloco diante do Senhor, eu vou tomar água, eu vou tomar líquido somente, porque é verão, a pessoa não vai se desidratar, né? Mas se ela quiser tirar o líquido, é ela e Deus, né? Mas ela diz: não, Senhor, eu vou fazer da meia-noite ao meio-dia, eu vou fazer de tal hora a tal hora, é ela e Deus. Tem pessoas que fazem jejum de algo que elas gostam, que elas não ficam sem. Aqui no sul é o chimarrão. Tem pessoas que fazem jejum, que fazem um propósito com Deus, que vão ficar 30 dias sem tomar chimarrão. Eu vou ficar tanto tempo sem tomar café. Eu vou ficar tanto tempo sem comer pão. Elas tiram aquilo que dá prazer para sua carne. Algo que elas gostam. Também é um jejum válido. E o jejum, gente, ele serve para a gente se fortalecer, mas ele tem que ter jejum, oração, meditação da palavra junto. Senão não adianta.
Se você não orar junto, fizer o jejum e ficar em oração, orar, meditar, falar com Deus, não é jejum. Eu fiz um propósito com Deus porque eu vou fazer um jejum de tantos dias porque eu quero que Deus me dê uma resposta. Mas não é só jejuar, é orar, meditar, porque quando você estiver meditando na palavra, Deus vai te dar a resposta, porque a resposta vem daqui. E os estágios da fé. Quando você faz, porque todos estão fazendo, tem pessoa que faz assim, né? Eu vou na igreja, eu vou fazer a campanha porque todo mundo está fazendo. Mas ela nem está crendo. Ela está indo só no embalo dos outros. Eu vou fazer a campanha também. Todo mundo está fazendo. Essa pessoa não aguenta as tentações. A vida cristã, gente, é uma renúncia. O erro na vida cristã, né, é um acidente. Não é algo que é diário. Pode acontecer de uma pessoa cristã pecar, errar, mas não é algo que é diário. É algo que pode acontecer. A pessoa não vigiou, pecou, aconteceu alguma coisa, mas ela vai, confessa, se arrepende e abandona. Agora, quem não faz isso não é cristão. Quando você começa, quando você começa a fazer porque viu alguma coisa para acreditar. Tem aquelas pessoas que precisam ver algo para acreditar, ver um milagre acontecer na vida de alguém, ouvir um testemunho de alguém para gerar essa fé no coração dela, para que ela possa crer. E muitos só acreditavam em Jesus, por quê? Porque eles viam o que Jesus fazia. Lembra daquele louvor que diz assim: pare e pense naquela multidão que seguia Jesus por onde ia, mas apenas seguia. Contemplavam os milagres que ele fez, mas apenas seguiam, porque eles seguiam Jesus porque eles estavam vendo o que Jesus estava fazendo. Só por isso. Porque se Jesus não curasse as pessoas na frente de muitos ali, muitos não iam ser curados. Tem pessoas que são que nem Tomé, tem que ver para crer. Infelizmente, tem pessoas que precisam ver um milagre acontecer, ouvir um testemunho para ela poder crer. São, estágios da fé. Terceiro, é quando a pessoa ela diz: eu só preciso de uma palavra divina. Esse é o terceiro estágio. Que Deus fala só uma vez e você acredita. Já é outro patamar de fé. Deus fala só uma vez e você acredita. Deus disse para Abraão, gente: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te disser. Abraão ouviu e obedeceu. Ele não via Deus, mas ele ouvia, ele creu: eu vou sair daqui e vou fazer o que Deus está me mandando. Esta é a fé, que você só precisa ouvir uma palavra do Senhor e chega. Só isso. E acreditar sem duvidar é quando a palavra de Deus é suficiente. Quando você está nesse estágio da fé aqui, é só você ouvir uma palavra de Deus, é suficiente para você orar em cima daquela palavra, ficar determinado nela para você vencer. Para que a fé seja mais forte, cada vez maior na tua vida. E o quinto passo, quer dizer, esse é o terceiro passo. Tem mais um. Passos, que irão aumentar a nossa fé. É orar mais, ter conexão com quem não se vê, que a palavra diz o quê? Eu quero ler aqui, deixa eu só abrir aqui, em Hebreus 11:6. O que diz a palavra aqui? Em Hebreus 11:1, eu vou ler primeiro. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver.
Nós não podemos ver Deus, mas nós o sentimos, sabemos que Ele existe, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Deus criou tudo falando. Então, orar, gente, é a conexão com quem não se vê. Falar com Deus, gente, oração é a prática da fé do cristão. A oração é a arma do cristão. É a oração. Mas a pessoa tem que orar com fé. A palavra diz. Crendo. Tudo aquilo que você pedir, crendo em oração, em nada duvidando, você vai receber. E a oração é a prática da fé. Você não vê Ele, mas você crê nele. A oração é a maior prática e prova da fé do cristão. Segundo, estude a palavra. Medite nela, gente. Leia Salmos, leia Provérbios todos os dias. Se você puder, leia um salmo, leia um capítulo de Provérbios, como nós fizemos o estudo ali. Todos os dias leia um. Leia, se você nunca leu a Bíblia e você quer começar, leia Salmos, Provérbios e depois vá lá para os Evangelhos. Aí você vai ver tudo que Jesus fez, os milagres do Senhor, você vai aprender ali, depois você segue nas cartas de Paulo, aí você vai, chega até Apocalipse e você vai lá para Gênesis, para você ter uma melhor compreensão. Então, 3. Ande com pessoas que têm mais fé do que você. Aprendemos com quem convivemos. A gente segue o exemplo. Quando a gente vê aquela pessoa que às vezes você está desanimada, aí você chega lá e aquela pessoa diz: irmão, Deus já deu tudo certo. Deus é contigo, irmão. Vai lá que a bênção é tua, a vitória já te pertence. Você sai dali com aquela injeção de ânimo. Eu vou. Porque aquela pessoa ela tem mais fé do que você. Quando você está desanimado, ela está lá, crendo, confiando e orando e te abençoando. Estas são as pessoas que a gente deve ter ao nosso redor, que a gente tem que ter por perto. Ouça pregações, gente. Escute pregações, não qualquer pregação, mas ouça um devocional. Assista, tem vários pastores e pastoras abençoados aí, que tem vídeos, pregações edificantes, abençoadas, gente. Vários ministérios que são sérios, que falam, que pregam certamente, falam da palavra de Deus. Assistam, se alimentem, para que você receba uma palavra diária, para que você seja nutrido diariamente. Ouça a palavra de Deus. Domingo de manhã, geralmente, né? A nossa igreja aqui, o culto é à noite, mas domingo de manhã eu sempre escuto uma pregação. Geralmente, às vezes, até uma pregação ao vivo, de um pastor que eu gosto. E olha, uma palavra assim, ó, maravilhosa. Eu gosto de escutar ali pela manhã. Às vezes estou fazendo almoço, estou com meu telefone ligado lá e estou ouvindo a pregação. Deus vai falando comigo, eu já levo meu caderninho junto, eu paro ali, anoto, faço uma anotação daquilo que me chamou a atenção, depois eu vou estudar, depois eu vou meditar. É assim que Deus, Ele vai falando com a gente. Se alimente, não use as redes sociais, gente, só para assistir bobagem, mas aproveitem o acesso para edificação. Tudo aquilo que a gente souber usar para o bem, glória a Deus. Tem pessoas que só usam para o mal, para dar golpe nos outros, para aprender o que não presta, para assistir o que não deve. Mas você tem que assistir coisas que vão ser para a tua edificação. Ouça pregações, procure estar em lugares onde você terá experiências com Deus, gente. Vá a uma igreja, vá num seminário, vá ouvir a palavra de Deus. Vá num lugar onde você vai ter experiência com Deus, onde as pessoas vão orar pela busca ali do batismo e do Espírito Santo, onde pessoas vão orar para pessoas serem curadas, para as pessoas serem libertas.
Você precisa estar nesses ambientes que vão gerar fé. E aqui em Hebreus 11:6 diz o quê? Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que se aproxima dele, né? Que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Olha esse detalhe aqui. Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não agrada o Senhor. Fé, gente, é aquela situação assim que o mundo está desabando na tua cabeça, mas você está ali em paz porque você está crendo, Deus é comigo. Esta leve e momentânea tribulação já passou. O Senhor é Deus. O Senhor está na frente da batalha. O Senhor me carrega no colo, o Senhor me sustenta, o Senhor prove, e é assim que Deus trabalha. Sem fé a gente não agrada o Senhor. Ali, como eu falei antes, todavia o meu justo, ele viverá da fé, gente. Se a gente recuar, o Senhor não tem prazer em nós, ele não se agrada da gente se a pessoa recua. Eu acho que não é bem assim. Quando a dúvida entra, a pessoa não crê, ela começa a ser aquela inconstante. Se ela ouve algo, ela acredita, daqui a pouco, não, eu acho que não é bem assim, eu acho que a fulana tem razão, não, mas eu acho que é a ciclana. Ela vai sendo levada, ela já não tem mais a opinião dela. Então, ali diz, portanto, para qualquer pessoa que se aproxima é indispensável, gente. Não tem como. É indispensável. Crer que ele é real. Você não vê, mas você saber, você crê que Deus realmente existe, que Jesus existe, que o Espírito Santo existe. E que eles fazem essa obra, que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus nos curou, levou tudo sobre si, nos deu uma vida e vida em abundância, nos deu salvação, nos deu livre acesso ao coração do Pai. Jesus nos reconciliou com o Senhor, riscou a cédula da nossa dívida, nos comprou do pecado, nos resgatou da morte. Foi isso que Jesus fez, nós precisamos crer nisso. Quando Tomé disse, não, eu só vou crer se Jesus chegar aqui e eu tocar nas suas mãos, eu ver ali, né, onde estava o prego. Aí Jesus disse, tá aqui, Tomé, toque. Ah, Senhor, ele disse, Tomé, feliz vai ser aquele que não viu e creu. Vocês estão vendo e vocês ainda não estão crendo. Essa é a fé do Tomé. Vê para crer. Só que a pessoa que tem esse tipo de fé, gente, ela não agrada ao Senhor. Deus quer que você confie nele de todo o coração, de todo o teu coração. E aqui ele diz, né, que qualquer pessoa que se aproxima dele, que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Tem esse detalhe. Se consagram, gente, em oração, em busca, em jejum, em meditação da palavra. A pessoa tem a sua fé nutrida, ela recebe o alimento. Ou você acha que Jesus ficou fazendo o que lá naquele deserto? Chutando pedrinha? Não. Jesus ficou lá naquele deserto em consagração. A palavra diz, ele ficou 40 dias, gente, sem comer. Depois que terminou o prazo, Satanás foi ali. Se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca do Senhor. Então, Jesus, naquele momento em que ele ficou em consagração, em oração e jejum, ele estava mais conectado com o Pai, e dessa forma ele venceu o tentador. Ele venceu Satanás, gente. Sabe o que é ser tentado pelo capeta cara a cara? O capeta te levar lá no monte e dizer, ó, se tu se prostrar e me adorar, tudo isso aqui eu te dou. E Jesus disse, Satanás, vai-te. A palavra diz que somente ao Senhor adorarás e prestarás culto.
No momento que Jesus terminou, os anjos vieram e o serviram, e é isso que acontece quando a gente resiste ao diabo. Ele foge de nós e Deus manda os anjos para nos cuidar, para prover aquilo que nós precisamos. Porque Jesus, ele foi declarando a palavra o tempo todo. Nós só vamos vencer o inimigo das nossas almas, gente, se nós estivermos como Jesus, fortalecido na fé, na palavra, nas escrituras, na meditação, na comunhão. Deus, ele disse aqui, crer que ele é real e recompensa todos os que se consagram a ele. Aqueles que se abstêm das coisas do mundo e se consagram ao Senhor. Não, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu vou ficar com o que me convém, o que me convém é a vontade do Senhor. E é isso que a gente deve fazer. Sem fé eu não agrado ao Senhor. E é necessário, gente, que eu crer que Deus vai me recompensar. Porque toda vez que a pessoa se aproxima de Deus com fé, com convicção, com certeza de que ela está se aproximando e o Senhor está ouvindo a sua oração, é isso que agrada o coração do Senhor. E quando ela pede aquilo que está de acordo com a vontade do Pai, mais ainda. Então, que você faça uma reflexão nesta palavra. Como está a tua fé? Como você está crendo? Como você está vendo? Que você reflita nela e que o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração. Em nome de Jesus, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam edificadas, abençoadas. Que elas tenham essa fé do tamanho de um grão de mostarda. Que elas tenham comunhão, consagradas a Ti. Que elas tenham conexão contigo, com a palavra, com a verdade. Que elas vivam a Tua palavra, a Tua vontade. Que elas não tenham uma fé igual Tomé, que precisam ver para crer, mas que elas creiam que no momento que se aproximam do Senhor, elas já receberam a sua recompensa, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, Pai. Dê fé ao coração incrédulo. Tira, Pai, a incredulidade, a falta de fé desse coração, a incerteza. Tira, Senhor, a inconstância. E que esta pessoa consiga te olhar, Pai, com os olhos da fé. Assim como Jó disse, antes eu te conhecia só de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Que ela te veja através da tua palavra, através dos milagres, a tua bondade, através do sacrifício de Jesus, que ela possa te ver, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.